essa mancha em vermelho abaixo do mar Mediterrâneo, é o norte da África. E aí sim se localiza a cidade de Cartago, que mais tarde nós vamos falar nela. Então, nessa expansão, a cultura greco-romana, ela chegou até todas essas regiões. E por que a cultura greco-romana, se os gregos conquistaram a Grécia? Porque essa foi uma das grandezas que os romanos tiveram. Apesar deles terem conquistado militarmente o território grego, eles compreenderam que a cultura grega, em vários aspectos, era mais desenvolvida do que a cultura deles, do que a cultura romana. O que os romanos tinham de muito desenvolvido era a arte de guerra, a arte de guerra e também uma capacidade administrativa. E isso esses dois pontos, os romanos vão mostrar muita eficiência ao longo do seu período. Tá? Então, o que nós vamos ver hoje é exatamente as contribuições que o Império Romano trouxe no campo da arquitetura. E a gente começa destacando o primeiro exemplo, que é o tipo de elemento estrutural que eles vão trazer, que eles vão desenvolver, porque os etruscos já faziam, a gente não sabe, na verdade, quem criou, mas sabemos quem se utilizou muito e quem ampliou a capacidade de uso, que é o arco pleno. O arco pleno vocês estão vendo nesta posição, deixa eu marcar aqui, desculpa. O arco pleno, deixa aqui que saiu tudo do lugar, mas vamos lá, não tem problema não, a gente encontra de novo. O arco pleno vocês estão vendo, vamos lá, vocês estão vendo aonde está escrito arco, está simplesmente escrito arco, e nós denominamos de arco pleno. Arco pleno é esse arco que forma um semicírculo. Ao lado, vocês estão vendo o pilar e o dintel. Bom, nós conversamos sobre isso nas nossas aulas, sobre o pilar e o dintel. Nós conversamos sobre isso quando estávamos tratando da arquitetura pré-histórica, porque ainda na pré-história se desenvolveu esse sistema que ficou conhecido como sistema trilítico, porque tinha sido concebido com a utilização de 3 pedras de 3 monolitos. Não esqueçam que esse sistema trilítico foi utilizado na pré-história, continuou sendo utilizado na sociedade da Mesopotâmia, continuou sendo utilizado na sociedade grega e só agora, na sociedade romana, é que vai se dar uso ao arco pleno. E qual a vantagem do arco pleno em relação ao sistema trilítico? Bom, podemos destacar a primeira, a questão estética. Vamos lá. O arco pleno ele tem uma beleza muito grande e baseada na simplicidade. Isso, em geral, é uma busca que todo arquiteto procura, porque você conseguir beleza na simplicidade é muito mais difícil do que você poder contar com ornamentos para que a coisa fique bela. Então, sempre que a gente encontra uma forma que seja bela e, mesmo tempo, simples, essa forma acaba sendo bastante valorizada no mundo da arquitetura. E o arco pleno consegue isso. No campo estético, ele é belo. Então, ele tem essa eficiência no campo da estética. E no campo estrutural, ele também é muito eficiente, porque ele consegue, primeiro, ele consegue espaçar as colunas. Através do uso do arco pleno, e esse arco pleno associado ao uso de um outro material que os romanos também vão desenvolver, que é a pozzolana, que é uma espécie de concreto, que nós vamos conversar sobre a pozzolana daqui a pouco. O arco pleno associado à pozzolana permitiu que nós pudéssemos afastar um pilar do outro numa distância muito maior do que o sistema trilítico
permite. Então, se eu posso afastar uma coluna da outra pelo artifício do arco pleno, o resultado final vai ser um espaço com menos colunas. E é o que todos nós sonhamos, não é? A coluna na arquitetura, ela é um mal necessário. Até hoje nós não conseguimos fazer uma arquitetura que flutue por ela própria. Então, como a gente precisa estruturar as nossas construções, a gente acaba fazendo uso da coluna. Coluna é algo que, em tese, é inconveniente, porque ela atrapalha a circulação, ela impede a nossa visão. Daí, os arquitetos terem tido cuidado de transformarem a coluna em objetos artísticos também. Porque você ser obrigado a olhar para uma coluna, se ela puder ter uma beleza própria, é melhor. Não foi à toa que os gregos desenvolveram as suas belas colunas. E não será à toa que os romanos vão se apropriar da estética grega. Eles vão se apropriar das colunas gregas, mesmo não precisando delas. E aí é um outro detalhe. Como os romanos vão desenvolver a pozolana, eles vão fazer com que as suas construções sejam sustentadas pelas paredes. Paredes essas feitas em tijolos e a pozolana. Nós vamos ver isso em detalhes. Mas mesmo os romanos não precisando da coluna grega, eles vão se utilizar dela muito mais pela questão estética do que pela questão funcional. A beleza da arquitetura grega, a grandeza da arquitetura grega vai ajudar a vender a imagem de importância, de imponência, de grandeza do Império Romano. No âmbito da arquitetura, os romanos vão se apropriar de todo esse conhecimento grego para tirar partido, mostrando a grandeza do Império Romano. Bom, voltando ao arco pleno, vocês podem observar no desenho que está abaixo, que a legenda indica a abóbada cilíndrica. Na verdade, a abóbada cilíndrica, que a gente também pode chamar de abóbada de berço, ela nada mais é do que vários arcos plenos enfileirados, um após o outro, como se fossem fatias de pão de forma. Imaginem assim, várias fatias, uma do lado da outra, só que essas fatias têm o recorte do arco pleno. No momento em que a gente coloca vários arcos plenos colados uns nos outros, o que a gente forma, na verdade, é um espaço que a gente conhece esse espaço em arquitetura como o corredor. Então, no momento em que eu coloco vários arcos plenos, um do lado do outro, eu formo um corredor e a cobertura desse corredor é uma abóbada. E essa abóbada, a gente chama ela de ou abóbada cilíndrica ou abóbada de berço. Agora, imagina você pegar uma abóbada de berço, dessa igual que a gente está vendo aí, e transpassar por ela uma outra abóbada de berço, fazendo 90 graus esse ângulo, uma passando por dentro da outra, que é o que a gente está vendo na figura ao lado. Duas abóbadas de berço se transpassando. Com isso, a gente cria uma abóbada de arestas. E o que são arestas? São essas linhas, esses cantos que surgem, que você está vendo na parte de cima das abóbadas, as linhas ali se cruzando. Essas linhas são as arestas, que se formam com o cruzamento das duas abóbadas de berço. Então, teoricamente, uma abóbada de arestas é o cruzamento de duas abóbadas de berço. E ao produzir uma abóbada de arestas, a gente está formando ali um espaço que podemos considerar uma espécie de vestíbulo, um pequeno ambiente formado por essa abóbada de arestas. Então, se eu tenho em mãos o processo do arco pleno,
eu tenho condições de cobrir tudo aquilo que eu quisesse, da mesma forma que o sistema trilítico cobria. Só que o sistema trilítico exigia uma quantidade maior de pilares e a sua cobertura seria plana. Então aí entra também uma questão da estética, que geralmente as pessoas preferem a beleza do arco pleno à beleza de uma viga reta. Mas o arco pleno não tirou de cena de jeito nenhum a fórmula do sistema trilítico. Os romanos vão se utilizar, em alguns momentos, também irão se utilizar do sistema trilítico. Um não substitui o outro, só que os romanos optaram pela tecnologia do arco pleno. Aqui uma ideia só de como esses arcos plenos eram construídos naquela ocasião, aonde se pegava ou tijolos ou mesmo pedras, e essas pedras então elas eram colocadas sobre uma forma de madeira. A forma fazia o desenho do arco e essas pedras iam sendo colocadas em cima lado a lado, uma a cada lado do arco. Então você tem ali, percebam que a primeira pedra colocada sobre a coluna é chamada de arranque. Então você tem duas pedras de arranque que são adequadas ao tamanho do arco, e depois você tem pedras que eles estão chamando de aduela. Eles têm essas pedras aonde elas têm um chanfro. Essas pedras elas são inclinadas, as faces delas são inclinadas. Então elas vão se encaixando, formando a curvatura. E lá em cima a pedra-chave, a pedra que faz peso em todas as outras. No momento em que essa pedra-chave empurra as outras para baixo com o seu peso, elas então se firmam. Com isso, você não precisa ter argamassa entre essas pedras. Basta apoiá-las e a pedra-chave comprimi-las, fazendo então com que o arco fique de pé, sem chance de cair. A partir daí, você pode tirar a forma de madeira que você tinha colocado para formar o arco. O arco pleno, então, vai ser utilizado na maior parte, maioria absoluta, das construções que os romanos irão executar. Vamos lá. Comentei com vocês ainda agora que o arco pleno ele teria a capacidade de fazer com que houvesse menos pilares, porque esses pilares ficariam mais afastados. Mas isso não era obtido só com o uso do arco pleno. Entrou também na dinâmica da construção um tipo de concreto chamado pozzolana, que os romanos vão desenvolver usando, no lugar do que a gente conhece hoje como cimento, eles usavam as cinzas do vulcão. A gente sabe que hoje em dia, o concreto se consiste em cimento, areia e pedra, e depois, obviamente, misturado com água. A pozzolana era exatamente isso, só que no lugar do cimento entrava cinzas do vulcão. E com esse material, que produzia uma argamassa, eles construíram praticamente todas as obras que não fossem feitas em pedra. Aonde eles utilizaram tijolos, e os tijolos eram de barro, aonde eles utilizaram o tijolo, a argamassa entre os tijolos era feita de pozzolana. Aqui vocês têm um exemplo de uma pequena parede feita, na verdade são pequenas colunas, feitas com tijolo e pozzolana. Tem até mesmo um pedaço de uma pequena laje, aonde a pozzolana foi depositada sobre essa base de tijolo. Com essa fórmula de tijolo e pozzolana,
eles vão construindo todas as paredes necessárias às suas construções. E sempre que exigia alguma abertura, a utilização do arco pleno estava presente. Então, eles conjugaram os arcos plenos com a pozzolana e o tijolo. E quando precisava fazer lajes, a pozzolana era depositada sobre os tijolos. Com isso, os romanos conseguiram fazer obras grandiosas, como, por exemplo, aqui você está vendo as ruínas das termas de Caracalla. As termas, nós vamos falar mais adiante, eram locais para banhos. Está aqui uma terma famosa que os romanos fizeram na Inglaterra, numa região chamada Bath, e, por associação de ideias, como a localidade onde os romanos criaram essas termas, como essa localidade se chamava Bath, eu imagino que por conta das termas romanas, essa palavra Bath tenha virado sinônimo de banho, mas eu nunca confirmei isso. Se tiver algum colega aí da área de inglês que pudesse nos tirar essa dúvida, seria bom, porque eu fiquei com essa impressão de que o nome Bath viria dessa localidade por ter as termas romanas, mas acaba que pode ser o contrário também, não sei dizer. Tá? Mas essa terma de Bath, ela ainda existe, a construção dela ainda existe, e até mais ou menos 2007, até mais ou menos o ano de 2007, essa termas ainda era utilizada. Parou de ser utilizada por essa ocasião, 2007 e 2008, exatamente porque o tanque, a piscina, vamos chamar assim, o tanque de banho começou só em 2007, uma obra feita no tempo de Cristo, ou um pouco depois do tempo de Cristo, não importa, mas só em 2007 para 2008 é que ela não pôde mais ser utilizada com a sua finalidade principal, que eram os banhos de águas termais, banhos de águas quentes, daí o nome termas. Então, eu estou dando esse exemplo do tempo em que ela pôde ser utilizada como local de banho, para que vocês percebam a qualidade da construção da obra romana. Bom, comentei também, a gente vem comentando já isso, de que os romanos se apropriaram do conhecimento grego. E os romanos, eles tinham como princípio de governabilidade a máxima do pão e circo. A gente já ouviu muito falar isso, né? Se o governo quer o povo calmo, forneça para ele alimentação e diversão, o pão e o circo. O Império Romano, efetivamente, fornecia comida à população. Todos trabalhavam, né? Geralmente na agricultura e também na pecuária, e o excedente do trabalho de todos era centralizado na figura do Estado, e o Estado, então, redistribuía essa alimentação à sua população. Quanto mais o Império Romano conquistava, maior conforto tinham os cidadãos das cidades romanas. Pois bem, se por um lado a alimentação era fornecida, por outro lado, o circo também era. E uma das maneiras de se divertir a população era a utilização dos teatros. Só que agora, no caso de Roma, os teatros, a população era maior, os teatros eram maiores também. E aqui vem mais uma observação dessa grandeza que a pozzolana permite. Se nós compararmos esse teatro romano com o teatro com que os gregos produziram, o teatro romano deve ser umas 4 a 5 vezes maior do que o teatro grego. E um outro detalhe, quando nós estudamos o teatro grego, eu comentei com vocês, se não comentei, estou comentando agora, de que para os gregos conseguirem fazer aquela inclinação necessária para uma boa acústica
e para uma boa visualização do palco, os gregos precisavam que houvesse morro, que houvesse um aclive, para que então eles cortassem esse aclive e ali então instalassem as arquibancadas. Normalmente, nos centros das cidades, não existem morros, porque as pessoas, obviamente, preferem morar na planície. É mais confortável morar na planície, que você não tem que estar subindo ladeira para ir até a sua casa. Mas a gente sabe também que, por questões de segurança, em alguns momentos, é melhor que se more sobre os morros. No caso de Roma, tanto se morou sobre os morros, como também, com o tempo, vai se morar nas planícies. E muitas vezes o teatro precisava ser construído na planície. Os gregos não conseguiam. Os gregos não tinham tecnologia para isso. Já os romanos tiveram. E qual foi a nova tecnologia que os romanos tiveram? A pozolana. Com a pozolana e os tijolos, eles conseguem, então, construir teatros desse tamanho, dessa altura. É só vocês repararem os ônibus do lado de fora e algumas pessoinhas, mas as pessoas não está muito fácil para se ver, mas o ônibus está dando para ver razoavelmente bem. É para você ter a noção da escala que é esse teatro. Ele já é na escala monumental, diferentemente do teatro grego, que era muito próximo da escala humana. Só foi possível se fazer esse teatro e que você percebe que parte dele não está apoiada no morro. Isso se deve ao desenvolvimento tecnológico trazido pelo uso da pozolana. Você vê como que a arquitetura ela vai sempre se utilizando de novos materiais, criando novas técnicas, e com esses novos materiais e novas técnicas, vai trazendo, então, novas soluções. Aqui, só a título de curiosidade, que vocês só tinham visto no desenho, aqui um arco pleno romano feito numa cidade portuguesa, numa cidade chamada Avis, aonde o arco romano foi feito conforme aquele desenho. Primeiro as pedras de arranque, depois as aduelas, e lá em cima, no caso aí, são 3 pedras-chave. Mas, na verdade, a pedra-chave é a do centro. Mas, pelo desenvolvimento do arco, acabou sendo necessário a utilização de 3 pedras simultaneamente servindo como a pedra-chave, aquela que empurra, aquela que comprime todas as outras. Gente, não precisa nem dizer que esse arco está lá desde ano que 200, 300, 400 depois de Cristo, não importa. Está lá há muitos séculos e hoje, com automóveis passando por debaixo dele, e nada faz ele cair dali. Exatamente por conta dessa compressão que as pedras recebem. Elas estão recebendo tanto o peso de cima quanto o peso de baixo. Vamos seguindo. Aqui, uma maquetezinha para vocês verem o desenvolvimento do arco pleno. Reparem que o arco pleno seria a junção, o desenvolvimento da abóbada de berço. E a gente vê que a abóbada de berço nada mais é do que uma repetição de arcos plenos, um encostados nos outros. Teoricamente, é assim que se constrói uma abóbada de berço, colocando-se vários arcos plenos, um do lado do outro. E fazendo a interseção entre os arcos plenos, entre as abóbadas de berço a 90 graus, a gente desenvolve, então,
a abóbada de arestas. Tá aí só para a gente relembrar. Os romanos, eles vão se utilizar do arco pleno de várias formas e, na maior parte das vezes, com a função estrutural. Bom, o que vem a ser usar o arco pleno com função estrutural? Vai usar o arco pleno para suportar o peso da construção, para suportar o peso da cobertura, porque é para isso que a gente precisa de apoio. Na verdade, a gente precisa de ter apoio na construção para que ela segure o peso da cobertura. O arco pleno permite que, ao mesmo tempo que se segure o peso, que se suporte o peso da cobertura, o arco pleno também permite que se façam janelas, que se façam portas, que se façam aberturas nessas paredes. Então, ele funcionalmente, ele atende muito bem, porque ele é um belo sistema estrutural. Ele é tão belo que os romanos vão se utilizar do arco pleno também para transformá-los em monumentos. Como vocês podem ver aqui, nesse arco do triunfo, chamado Arco de Tito, em homenagem ao imperador, foi construído no ano de 80 a 85 depois de Cristo. Então vocês reparem que um elemento que foi concebido para ser estrutural, ele era tão belo que se torna um monumento. E qual era o significado? Por que o Arco do Triunfo se torna um monumento? Bom, primeiro a gente já sabe, porque tem memória agregada nele. Então, no caso aí, o imperador Tito, ou o general Tito, não me lembro agora bem se ele é um imperador ou um general, mas não vem em caso, ele é o homenageado. A história de Tito está ali contada no arco. Se vocês perceberem, existem inscrições, existem relevos contando ou sobre a vida ou sobre a vitória obtida numa determinada batalha, numa determinada guerra. Então, o Arco do Triunfo, ele tem esse nome porque ele está ali guardando a memória de uma vitória, a memória de uma conquista, está homenageando alguém, daí ele se tornar um monumento. Mas ele também tinha um outro aspecto, vamos dizer assim, mais místico. Quando essas tropas passavam décadas viajando nas suas conquistas, ficavam décadas em batalha, é óbvio que aqueles romanos que antes de irem para a guerra estavam acostumados a uma sociedade dita civilizada, porque nas cidades você tinha leis, e essas leis precisavam ser obedecidas. Por exemplo, numa cidade você não tinha o direito de matar impunemente. Na guerra tinha. É assim até hoje, por incrível que pareça, mas é assim até hoje. Pois bem, esses soldados, quando iam para a guerra, eles se tornavam tudo aquilo que os romanos entendiam como bárbaros. Pessoas sem trato, pessoas com hábitos que iam se perdendo ao longo do caminho, viravam verdadeiras feras no âmbito da guerra. Quando eles passavam por essas guerras, durante 5, durante 10, durante 20 anos, e era bem comum que isso acontecesse, chegava uma hora, se eles não tivessem morrido, se eles tivessem vencido sempre, e isso também era muito comum de acontecer, aquele grupo vencedor, chegava uma hora que bastava de guerra, e eles então retornavam para as cidades dele. Vamos dar o exemplo, eles retornavam para Roma. Como durante todo o processo em que eles iam, as estradas iam sendo construídas para que eles pudessem avançar, no momento em que eles decidiam voltar para Roma, as estradas já estavam prontas, como nós vamos ver mais adiante. Porque conforme as tropas avançavam, as estradas avançavam juntas e novas cidades romanas também avançavam juntas, e a gente trata disso em História das Cidades. Mas para nós o importante é entender que as estradas avançavam e que esses soldados então
voltavam pelas estradas. E no momento em que essas estradas elas iam sendo construídas, ao longo das estradas também eram feitos arcos. Então, quando essas tropas voltavam pelas estradas romanas, eles já vinham passando por debaixo de arcos e, simbolicamente, a cada arco que ele passava, ele ia deixando para trás a barbárie. Era como uma lembrança. Olha, você está voltando para Roma. Comece a deixar os maus hábitos aqui, os maus hábitos da guerra aqui, para que você não tenha problema quando retornar, por exemplo, a Roma. E quando essas tropas, então, chegavam a Roma, existia lá, no caso aí o de Tito, seria o último arco para que aquela tropa passasse. E ao mesmo tempo em que seria o último momento para eles saírem da barbárie para a civilização, era também uma homenagem a eles. Então, esse arco, a gente pode dizer que ele tem a função da beleza, a função da memória e a função simbólica de deixar a barbárie do lado de fora. Se vocês lembrarem de estádios construídos pelos romanos e mesmo mundo afora, existe, por exemplo, o Estádio Olímpico de Roma, também tem um arco pleno na sua fachada, é o mesmo simbolismo. Por exemplo, quando você penetra no estádio, passando pelo arco, lá dentro tem a competição, lá dentro tem a luta, lá dentro tem adversário. Quando você sai do estádio e que você passa no arco para o lado de fora, ali fora, você está deixando toda aquela competitividade lá dentro, todas aquelas diferenças do esporte lá dentro. E do lado de fora do estádio, você volta a viver em sociedade. Esse é o caráter simbólico que os arcos do triunfo têm. Se eu não estou enganado, o estádio do Pacaembu, em São Paulo, também tem um arco, mas eu não me lembro se ele é pleno. Eu acho que ali, se eu não me engano, a entrada do estádio do Pacaembu seria um sistema trilítico, com uma viga plana. Mas eu acho que também tem. Quem tiver curiosidade, depois dá uma olhada lá. Aqui, mais um exemplo de um outro arco do triunfo, também em Roma. O arco é tão belo que nesse arco do triunfo eles puseram em dose dupla. Arco do triunfo de Santes. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é assim que se escreve. Então, a gente está vendo um uso diferenciado do arco, mais um, no que se refere à sua beleza e ao seu simbolismo, quando ele se transforma, então, em monumento, um objeto que guarda memória. No caso aí, um objeto artístico, arquitetônico. Reparem que eles também, além do arco pleno, eles também vão se utilizar das colunas gregas. E no caso aí ele usa essas colunas não por uma questão estrutural, porque o próprio arco se sustenta. As paredes se sustentam além do arco. Mas essas colunas estão sendo utilizadas apenas pela questão estética. E a gente sabe que quando essas colunas estão adoçadas às paredes, a gente pode chamar também de pilastras. Bom, um outro tipo de construção, e agora no campo religioso, que os romanos vão trazer para a gente, é o famoso panteão. Primeiramente, precisamos explicar, ou pelo menos relembrar, que o panteão significa um templo onde se adora vários deuses. E a gente sabe que os romanos, enquanto não se tornaram cristãos,
eles, assim como os gregos, eles adoravam vários deuses, não só como os gregos, mas os povos da antiguidade, em geral, eles adoravam vários deuses. Os romanos não eram diferentes. O panteão, ele se utiliza plenamente da estética grega. Estamos vendo aí as colunas da ordem coríntia, estamos vendo também o frontão triangular. Aí vem sempre a pergunta, os romanos se utilizavam das proporções áureas? Não, não necessariamente. Os romanos vão se utilizar das proporções que fossem mais adequadas para mostrar imponência. Não estavam mais preocupados com a ideia de equilíbrio. Eles queriam mostrar grandeza, força, imponência. Então eles saem daquela proporção dos gregos. Eles se utilizam da estética, eles se utilizam da beleza, mas não estão mais tão preocupados assim com as proporções. Por detrás dessa fachada que vocês estão vendo aqui, por detrás existe então um grande salão circular de 42 metros de diâmetro por 42 metros de altura. E esse salão circular, esse grande salão circular, que na verdade é a nave do templo, é coberta por uma enorme abóbada. E no topo dessa abóbada você tem um orifício redondo também, e esse circular também, melhor dizendo. E esse orifício leva o nome de óculo. O que é um óculo? Um orifício por onde passa luz. Está aqui. Se observar lá em cima, a gente vê o reflexo do orifício do óculo e a luz penetrando. Se vocês observarem também, a abóbada, vocês estão vendo ali que ela tem uma espécie de cavidades. E essas cavidades, elas eram feitas após a execução da abóbada. Nós vamos falar depois um pouquinho sobre essa execução, de como que eles conseguem, porque vamos entender que uma abóbada é como se fosse um arco pleno, onde você girasse esse arco pleno. E o somatório desse giro do arco pleno construiria uma abóbada. Isso falando teoricamente. Eu estou enxergando. Tem o arco pleno, eu dou um peteleco nesse arco pleno, ele gira e aí forma a abóbada. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Como essa abóbada ela era construída? Se fazia, primeiro, por exemplo, um primeiro círculo na base da abóbada. Então, você tem a abóbada começando aqui em cima e fazendo aquele desenho. Aqui embaixo fazia-se, então, um primeiro círculo. E depois vinha fazendo círculos cada vez menores, com o tijolo ficando um pouquinho para fora do outro. O tijolo de cima sempre um pouquinho para fora do de baixo. E assim você vai fazendo gradativamente uma escada desse lado com uma outra escada do outro até que eles se encontravam. O normal era eles se encontrarem aqui em cima. Só que os romanos, aonde eles iam se encontrar, deixou um círculo aberto lá em cima. Por quê? Eles foram fazendo anéis, depois um outro anel menor, um outro anel menor, um outro anel menor. Quando eles chegaram no último anel, e esse último anel tinha que ser fechado, eles não fecharam. Eles deixaram o último anel aberto. Então, o que acontece? Esse último anel funciona como a tal pedra-chave do arco pleno. É ela que vai jogar o peso em cima de todas as outras. Claro que aqui todos os anéis estão jogando peso nos de baixo. Então, todos eles acabam formando aquela curvatura da abóbada. Com isso, é possível deixar a única entrada de luz e ar do panteão é pelo óculo. Claro, tem a outra entrada que é a porta, mas no momento em que se fechava a porta, a única entrada de luz e ar era o óculo. Sempre vem a pergunta, e quando chove, molha lá dentro? Molha,
mas existia também a possibilidade de se ter uma tampa e de se fechar aquele óculo. Tá? Hoje, sinceramente, eu não sei se puseram um vidro ou alguma coisa assim, eu não me lembro desse detalhe, tá? Mas, em geral, ele foi feito para ser aberto por conta da entrada de ar também. O Panteão, olha, esses rebaixos aqui que eu comentei com vocês, e vou voltar a ele, esses rebaixos, eles foram feitos, primeiro deu uma estética interessante à abóbada. E aí a gente dá para ver bem o óculo, né? Eu podia já ter mostrado essa imagem antes, mas não lembrava que estava aqui comigo. Esses rebaixos quadrados que vocês estão vendo, esteticamente são belos, mas eles não foram feitos basicamente pela estética. Eles foram feitos para se diminuir o peso da abóbada. Porque por mais tecnologia que se tivesse, uma abóbada de 42 metros de diâmetro não é fácil. Então, eles, por precaução, eles cavavam a abóbada depois de pronta, diminuindo a espessura dessa parede da abóbada e fazendo, então, esses ornamentos. Mas, na verdade, eles estavam tirando material da abóbada para que ela ficasse mais leve. Essa era a intenção desses detalhes. Aqui é a lateral da parte interna, né? Você estando dentro do panteão, nas laterais, em todo o perímetro, e esse perímetro obviamente é circular, em todo o perímetro você tem esses rebaixos, que nós podemos chamar de exedras, mas são rebaixos similares ao da exedra, uma outra construção que existe em Roma. E nesses rebaixos, que na verdade é uma abóbada cortada quase que ao meio, então você tem ali um nicho, como a gente diz, né? Um rebaixo na parede, um nicho, e ali você tem então a imagem dos deuses. Esse rebaixo, esse nicho, ele existe em todo o perímetro do interior do panteão. Aqui dá para ver melhor, um pouco mais afastado, e dá para ver também a escala dessas esculturas. É só comparar com o tamanho das pessoas. Essas esculturas estão acima da escala humana. Estão praticamente 2,5 vezes a escala humana, fazendo aí uma proporção de olho. Essa imagem, para que vocês vejam quantas situações em quantas situações o arco pleno foi aproveitado pela arquitetura romana. Mas reparem que eles também continuam usando o sistema trilítico. Reparem que eles também utilizam a coluna grega. E eles dão preferência à coluna coríntia. E aí a gente observa que, da mesma forma que os gregos não gostavam da coluna coríntia, ou não gostavam, não davam preferência à coluna coríntia por considerarem ela exagerada, os romanos já vão dar preferência à coluna coríntia exatamente por ser mais ornamentada, por ser mais expressiva. E tudo que os romanos queriam era mostrar essa expressividade, mostrar essa força. Já os gregos buscavam muito mais a questão da beleza e da sutileza. Aqui não vou dizer, muito pelo contrário, os romanos também criaram um espaço bastante belo, bastante sutil, porque nem só de mostrar a grandeza viveu a arquitetura romana. Mas não podemos nos iludir. Eles vão se utilizar muito da arquitetura grega com esse objetivo. Um outro elemento que os romanos vão trazer para a sociedade em geral é um espaço que eles denominaram de fórum. O fórum é um desdobramento
é um desdobramento da ágora grega. Porque se na ágora grega os cidadãos discutiam as suas questões da cidade, no fórum o Estado prestava serviço aos cidadãos. Perceba bem a diferença. Em Atenas se buscava democracia, onde os cidadãos discutiam os seus problemas e determinavam soluções. No caso de Roma, não. No fórum era um local de comércio, era um local de templos e era um local de prédios públicos. E esses prédios públicos estavam ali para servir à sociedade. Mas, na verdade, quem decidia os serviços que deveriam ser prestados não era o anseio popular, era a determinação de governo. E a gente sabe que quando você não está num regime democrático, o governo, tudo que o governo faz para a população é no intuito de se manter no poder. Então, a gente chama esse tipo de atitude não de democracia, mas de demagogia, que é uma característica marcante nas relações dos governos romanos em relação ao seu povo. Aqui uma foto das ruínas do Fórum Romano, como ele se encontra hoje, e como ele não tem uso hoje, ele é um monumento, ele é unicamente hoje um monumento, porque esse sítio, vamos dizer assim, esse sítio arqueológico, ele hoje, a única função dele é guardar memória. As pessoas não entram nesse espaço, ele é inclusive cercado. Os turistas podem chegar até um certo limite, dali para frente não passam. Então, ele se tornou, esse sítio arqueológico, se tornou um monumento. Aqui uma reconstituição de parte desse fórum, com os seus templos e os seus prédios públicos. E muitos desses prédios públicos eram chamados de basílicas. E aí, normalmente, quando a gente fala em basílica, a gente pensa em igreja, mas isso precisa ser entendido. A Basílica Romana só se tornará igreja depois que os romanos se converterem ao cristianismo. Aí a Basílica Romana vai se transformar na Basílica Cristã, e aí então vai virar igreja. Antes dos romanos se tornarem cristãos, as basílicas eram grandes prédios públicos. E por serem grandes, esses prédios públicos no futuro serão transformados em basílicas cristãs, serão transformadas em templos. Mas isso só depois que os romanos se transformarem em cristãos, lá pelo ano de 330 e poucos depois de Cristo. Aqui, uma outra reconstituição do Fórum Romano, com os seus monumentos, com os seus templos e com os seus prédios públicos. Ah, Fernando, mas a gente hoje fala que o Fórum é o prédio da Justiça, porque nesta ocasião, um desses prédios públicos era o prédio da Justiça, que não se chamava Fórum, se chamava Prédio da Justiça. Mas de tanto o povo falar, eu vou no Fórum para resolver um assunto de justiça, eu vou no Fórum para resolver um assunto de justiça, a palavra Fórum acabou sendo incorporada ao Prédio da Justiça. Mas Fórum era o nome do espaço, que depois nós vamos passar a chamar de praça, e que os gregos chamavam de ágora. Seguindo, mais uma imagem aqui do Fórum, mostrando as colunas honoríficas. Mostrando as colunas honoríficas. Até luz faltou, hein, gente, na hora da aula, mas já voltou. Vamos em frente. O que são as colunas honoríficas? São colunas feitas em homenagem a alguém. E nessas colunas, no topo dessas colunas, no alto dessas colunas, tinha então a escultura do imperador ou do general.
E ao longo dessas colunas, no corpo dessas colunas, no fuste das colunas, como vocês já aprenderam, tinham relevos contando a história de uma batalha, contando uma história qualquer a respeito do homenageado. E essas colunas ficavam também no fórum, que era o local de destaque para que essas pessoas fossem, então, homenageadas. Exemplo de um templo romano, temos esse aqui, o Templo Maison Carré, que é um dos templos romanos mais bem preservados, no formato retangular e com as suas colunas coríntias, algumas delas adoçadas na parede. Um outro templo com um formato circular, mantendo aquelas tipologias desenvolvidas pelos gregos, dando essa ideia também de estabilidade, que também era importante para o Império Romano. Um império que quer ser forte, obviamente, ele se propõe ser estável. Então, a tipologia das suas construções seguiam esses mesmos conceitos. Aqui, mais uma vez, as ruínas de uma termas, toda feita em tijolos e pozolana. Aqui, para se ter a ideia do requinte do interior, todo revestido em mármore, para que a população em geral pudesse usar. As termas eram gratuitas, eram lugares de tomar banho e de se praticar esportes. A entrada era gratuita, isso, obviamente, eles não sabiam a razão, mas sabiam que o ato de tomar banho fazia bem à saúde, as pessoas ficavam menos doentes ao tomar banho. Eles não sabiam do porquê, mas sabiam o resultado. Então, a prática do banho era uma prática comum entre os romanos. Inclusive, essa era destacada como uma das diferenças para eles serem civilizados e os povos bárbaros não, porque outros povos bárbaros não tinham o hábito do banho. Um outro sentido também de civilização eram viver em cidades projetadas, coisa que os bárbaros, em geral, viviam em cidades de crescimento espontâneo. Essas duas distinções em relação a se desenvolver cidades projetadas e o ato de tomar banho eram dois fatores fundamentais para dizer quem era bárbaro e quem era civilizado. É óbvio que esse parâmetro era criado tanto pelos gregos quanto pelos romanos. Os bárbaros não pensavam assim. Os bárbaros nem se achavam bárbaros. Isso é um conceito criado pela civilização greco-romana. Aqui um desenho mostrando o interior de uma termas, com as suas piscinas de água quente, piscina de água temperada, piscinas de água fria, campos de ginástica e um campo chamado boleira, que era um lugar onde se jogava um esporte com o uso da bola. Para os italianos, quem inventou o futebol foram os italianos. O que os italianos alegam é que os ingleses puseram regra no jogo, mas que os italianos já jogavam um esporte muito antes dos ingleses existirem, chamado calcio. Tanto é que os italianos até hoje chamam futebol de calcio. Aqui um outro exemplo da utilização dos arcos, das abóbadas e dos óculos, formando um espaço que seria uma espécie de um banheiro, com uma banheira central, e essa banheira, então, com água quente, e se você reparar, a cobertura desse espaço, chamado caudarium, são vários óculos, deixando que o sol penetre exatamente para aquecer o ambiente na hora de se tomar o banho nesse tanque central.
aí no Caudárium, tudo feito através de tijolo, pozzolana e arco pleno. Esse tripé faz com que os romanos construam diversos tipos de edificações. Uma outra novidade que os romanos vão trazer é o que vocês podem ver aqui, que é esse prédio que forma um semicírculo com a sua fachada repleta de aberturas, obviamente em arcos plenos. E a novidade desse prédio chamado Mercado, e ele fica estabelecido num novo fórum que foi construído. Esse fórum ficou conhecido como Fórum de Trajano. Então, o prédio chamado Mercado também é o Mercado de Trajano. É um projeto de Apolodoro de Damasco, no século II. Esse prédio, essa construção, também tem o formato de um semicírculo e, por consequência, o formato de um arco pleno. Só que agora, esse arco pleno, ele não está colocado na vertical, mas sim na horizontal. Na verdade, ele está servindo como uma espécie de muro de arrimo do morro que está por trás do prédio do mercado. Aí você fala para mim, mas Fernando, eu não estou vendo ali morro nenhum. O que eu estou vendo é prédios mais altos. Claro, minha gente, porque esses prédios mais altos foram feitos muito depois do Mercado de Trajano. O Mercado de Trajano é uma arquitetura do Templo do Império Romano. Os prédios que estão por detrás do Mercado de Trajano são prédios já feitos no Renascimento. Só que a cidade de Roma, você andando pela cidade de Roma, é uma mistura de estilos fantástica. Então, ao lado de um prédio que é do tempo do Império Romano, você tem um prédio do Renascimento que também se baseava na cultura greco-romana. Fernando, mas desse jeito eu não vou saber nunca como distinguir. É difícil mesmo. Você vai ter que pesquisar mais, saber a data, saber quando que foi construído, observar tecnologias diferentes. Não é muito fácil não, viu? Mas estando em Roma, essas dificuldades vão realmente aumentar, mas em compensação você vai estar num lugar que tem toda essa história da arquitetura ali à sua disposição. Dá mais trabalho, mas é muito mais prazeroso. Bom, primeiro vamos falar dessa solução que é genial de se utilizar a própria forma do prédio para escorar o morro. Quer dizer, o próprio mercado funciona como um muro de arrimo. E muro de arrimo, vocês sabem, que é um muro feito para conter as encostas, para que as encostas não desabem. Acredito que vocês já tenham andado por estradas em que vocês veem aquela espécie de pitoco, uns pitocos saindo de um muro, todo feito em concreto. Aquilo ali é um muro de arrimo feito pela engenharia. Um muro de arrimo que tem a única função básica, técnica, de segurar a encosta. E que bom que ele segura. Só que quando um arquiteto está diante de uma necessidade de fazer um muro de arrimo, a gente sempre vai tentar conciliar a arte à técnica. No caso, essa solução de fazer com que o próprio prédio servisse de muro de arrimo foi uma solução, sem dúvida, genial, e não é à toa que a gente estuda até hoje. A outra novidade é que o próprio prédio, a própria arquitetura, ela era inédita. Pela primeira vez estava se desenvolvendo um prédio com uso exclusivo para o comércio. Nós podemos dizer que o Mercado de Trajano é a origem daquilo que depois, com o tempo, se tornaria a galeria comercial e que depois, com o tempo, se tornaria os shopping centers. No Renascimento, eles fizeram algo semelhante, que chamaram de loggiato, que também era uma passagem, um corredor coberto, com as lojas de um lado só, e para o outro lado, uma praça. O loggiato é uma consequência direta do mercado romano, do mercado de Trajano. E depois do loggiato vieram as galerias comerciais.
E depois das galerias comerciais, o shopping center. Sim, uma coisa é consequência da outra. Bom, continuando, nós vamos agora para tipos de moradias no Império Romano. Bom, a moradia dos mais poderosos, leia-se aí os imperadores, eram as vilas. Essa, por exemplo, é a Vila Adriana. O que era uma vila romana? Uma propriedade imensa, um terreno imenso, aonde ali morava apenas uma família. E nessa propriedade imensa, você tinha lagos, você tinha teatros, você tinha jardins, tudo pertencente a uma pessoa só. Esse modelo de vila romana, ele foi muito imitado depois, né? Ele foi imitado pelos reis absolutistas, ele foi imitado hoje em dia e também por governantes da República, que fazem seus palácios em terrenos enormes, imitando, de certa forma, a Vila Adriana. Aqui uma reconstituição digital do interior da vila para vocês verem a grandeza e o luxo. Aqui como ela está hoje. As ruínas da Vila Adriana e como era. Aqui mais um exemplo de como está hoje. Hoje é um lugar aberto à visitação, mas ninguém, obviamente, se utiliza dos espaços. Uma outra inovação que os romanos vão desenvolver, eles não vão inventar, mas vão fazer isso em larga escala, é a construção dos aquedutos. Esses aquedutos se utilizaram completamente dos arcos plenos para se manterem de pé. Eram feitos, na maioria das vezes, em pedras, e essas pedras eram simplesmente apoiadas umas sobre as outras. E para que serviam os aquedutos? Para fornecer água para as cidades. Então, esses aquedutos eles eram construídos desde a cidade, chegando a uma certa altura que desse peso na água para que ela pudesse ser distribuída para os chafarizes, as fontes e até mesmo alguns domicílios. Então, o aqueduto chegava na cidade numa altura relativamente alta, mas eles daquele ponto da cidade, eles iam subindo, até captar a nascente lá no alto de um morro. Então, esse ângulo, ele tinha que ser perfeito, essa inclinação, ela tinha que ser perfeita, porque ela tinha que sair de uma certa altura na cidade e chegar na altura certa lá na nascente. Se houvesse algum erro nesse ângulo, o aqueduto ia chegar no morro ou muito alto ou muito baixo. Então, o cálculo desse ângulo era um cálculo de engenharia. Só que naquela época, arquiteto e engenheiro era a mesma pessoa. Mas no momento em que ele estava calculando o ângulo do aqueduto, ele estava no papel do engenheiro. Mas quando ele pensou na forma e na beleza do aqueduto, aí ele estava no papel do arquiteto. É que naquela ocasião, como ainda hoje, os arquitetos projetam e calculam. É que existem cálculos que são tão específicos que a gente acaba entregando para um especialista de cálculo, que em geral é um engenheiro, mas que também pode ser um arquiteto que tenha se dedicado a estudar cálculo mais profundamente. É que, em geral, as pessoas que se ligam mais na questão de cálculo são os engenheiros, que se aprofundam mais no cálculo são os engenheiros. Mas nada impede, muito pelo contrário, que os arquitetos também se dediquem
mais profundamente aos cálculos. Reparem que se a parte de cima vai mantendo sempre a mesma inclinação, sempre o mesmo grau de inclinação para chegar no ponto certo lá na nascente, a parte de baixo ela vai caminhando de acordo com o relevo. Então, o aqueduto ele vai acompanhando todas as ondulações do terreno, mas lá em cima ele mantém sempre a mesma inclinação, para que a água venha lá da nascente, por força da gravidade, e apenas por força da gravidade, ela venha seguindo por uma canaleta que fica no alto do aqueduto, no topo do aqueduto. Está aqui o exemplo, olha, desse aqueduto feito pelos romanos em Portugal. E na parte de cima do aqueduto existe então uma canaleta. E é por essa canaleta que a água vem correndo. Aqui na foto, essa canaleta está aberta, mas elas eram fechadas em pequenas lajes, pequenas lajotas. Se vocês observarem bem, tem duas aqui no canto, ainda fechando as canaletas. Mas essas canaletas em meia cana, como a gente diz, né? Metade de um tubo em meia cana, essas canaletas em meia cana, a água vinha correndo por ali, desde a nascente até a cidade ininterruptamente. A não ser que tivesse um período de estiagem muito grande em que a nascente parasse de fornecer água. Então essa água vinha de forma ininterrupta. A canaleta ela era coberta com essas pequenas lajotas exatamente para impedir de cair folhas, de cair algum animal, alguma coisa assim, e que ali passasse a transbordar essa água. Esses aquedutos eles eram vigiados ao longo da sua distância, ao longo do seu percurso, melhor dizendo. Eles eram vigiados, porque imagina, numa guerra, numa invasão qualquer, bastava jogar veneno nesse aqueduto que destruía a população toda. Então, normalmente, esses aquedutos eles eram conhecidos, inclusive, como linhas fortificadas, porque ao longo do percurso tinham ali guaritas com soldados tomando conta. Agora, a grande engenhosidade dos aquedutos era a montagem deles com pedras esculpidas uma a uma, com os seus formatos já pré-determinados, como se fosse um grande jogo de Lego. Pedra por pedra, uma empurrando a outra, uma comprimindo a outra, num sistema perfeito, que esses aquedutos estão de pé, esses que nós estamos mostrando, estão de pé até hoje, com ônibus passando por debaixo, com trânsito intenso ao seu redor, e nada faz com que esses aquedutos entrem em ruína. E são apenas blocos de pedras apoiados uns nos outros e comprimidos uns pelos outros. Nessa foto é para a gente mostrar algumas limitações que o arco pleno também tinha, obviamente. Se ele fez com que os pilares ficassem mais longe, mas tinha horas que o limite dele se esgotava. Então, aqui no caso, foi necessário fazer uma coluna no meio do leito do rio. Hoje, com novas tecnologias, nós faríamos essa ponte, por exemplo, em ferro ou em concreto armado, e a ponte venceria o vão todo do rio. No caso aqui, com o arco pleno, isso não foi possível. Por outro lado, a estética do arco pleno combina muito bem com a questão da paisagem. Você tem aí um aqueduto correndo por toda essa extensão, por toda essa extensão, e de certo modo se conjugando com a beleza do lugar. Um outro modelo de arquitetura, e aí entra também no campo do circo, e ele é vamos dizer assim, o exemplo maior disso, que é o famoso, todos nós certamente já conhecemos, que é o Anfiteatro Flaviano,
mais conhecido como Coliseu. Coliseu é um apelido. Coliseu quer dizer o colosso, pela grandeza que essa construção tem. Se vocês repararem, ele é todo aberto, ele é construído em tijolos e pozolana, ele todo aberto com várias aberturas em arco pleno e com colunas gregas aplicadas à fachada. E essas colunas gregas, na sua parte de baixo, são dóricas, na sua parte intermediária são jônicas e na sua parte superior são coríntias, dando aí uma ideia de hierarquia para esses espaços e criando também essa tipologia de se decorar a fachada em 3 partes diferentes. E isso vai ser muito utilizado, e depois nós vamos chamar a atenção, essa característica de dividir a fachada em 3 partes, com decorações distintas, isso depois vai ser reutilizado essa ideia, esse conceito vai ser reutilizado no Renascimento, tá? E depois, mais tarde, também na arquitetura neoclássica. O Coliseu era um grande estádio, onde ali todo mundo já deve, obviamente, ter assistido filmes. Ali aconteciam competições, lutas, e essas lutas eram à vera, eram de verdade. Então, como o Império Romano tinha muitos escravos, ele dividia esses escravos em 2 equipes. Uma equipe representando os romanos, normalmente era assim, e eles colocavam então os mais fortes para representar os romanos, e os escravos mais fracos para representar algum povo bárbaro com quem eles estivessem lutando ou com quem eles já tivessem vencido. E aí se faziam encenações de batalhas, mas encenações verídicas, eles se matavam lá dentro. E esses escravos, eles eram prisioneiros de guerra, não é? A tradição era que um povo que vencesse o outro, aquele inimigo que não se rendeu, mas que também não morreu, se tornava então escravo do povo vencedor. Isso era uma prática muito comum durante a antiguidade. O Coliseu, para nós termos uma ideia assim, da dimensão do Coliseu, ele chegou a atender a 50 mil assistentes. Ele tem razoavelmente o tamanho do nosso estádio do Engenhão. Tá? Razoavelmente o mesmo número de espectadores que podiam assistir a esses espetáculos. A Arena Central, e você aqui percebe bem que ele tem uma forma, uma tipologia elíptica, uma forma de elipse. Essa tipologia do Coliseu, ela vai ser copiada até hoje, porque é uma tipologia que atendeu muito bem à necessidade de um estádio esportivo, onde todos estão observando um jogo que acontece ali na arena, ali no centro desse estádio. Então, é a tipologia do Maracanã, como é a tipologia da maior parte dos estádios. Os arquitetos, sempre muito criativos, tentam, sempre que possível, fugir dessa tipologia já tão utilizada do Coliseu. Mas, muitas vezes, essa tentativa ela é frustrada, ela não atende completamente às necessidades do espetáculo. Em geral, a tipologia elíptica é a que mais atende. Mas, voltando ao caso da arena, essa arena, esse palco central, inicialmente ele era inundado. Então, nesse palco, iam imitações de barcos, onde as pessoas, os atores, vamos chamar assim, né, lutavam entre si. Então, eram batalhas navais. Então, como eles tinham muita água fornecida pelos aquedutos, eles inundavam aquela arena até uma certa altura para fingir batalhas navais. Chegou uma hora que esse tipo de espetáculo ficou cansativo, monótono. E aí eles passaram, então, tiraram a água, deixaram de usar essa ideia de inundar aquela arena e criaram, então, aqueles alçapões para que o espetáculo ficasse mais animado. Os gladiadores, então, começaram a lutar entre si, no corpo a corpo, e para que ficasse mais animado, aqueles alçapões também, que de vez em quando, então, saíam lá de dentro leões, tigres e coisas do gênero, para fazer com que o espetáculo ficasse mais divertido. E o povo delirava mesmo nas arquibancadas. E ainda tinha aquela questão máxima de que quando um dos gladiadores conseguia dominar o
o imperador, e isso não era sempre, mas era nos grandes espetáculos, o imperador meio que percebia a vontade da galera. E se a galera quisesse que o gladiador vencedor matasse o perdedor, o imperador então virava o dedo para baixo. E se quisesse salvar a pele do sujeito, virava o dedo para cima. Invariavelmente, a galera queria o dedo para baixo. Por isso é que a gente hoje entende essa característica que o ser humano tem de, por exemplo, gostar dessas lutas cada vez mais agressivas do UFC, que, de certa maneira, estamos retornando a uma agressividade de uma luta que o boxe tinha amenizado, né? O homem sempre, a luta sempre fez parte da humanidade. Será muito difícil que um dia a gente pare, porque parece que é uma coisa inerente ao ser humano, essa coisa de luta. Sempre houve luta, não existe período na história humana que houvesse um hiato nessa questão de luta. Então, provavelmente, nós sempre teremos lutas. Só que a gente vinha sofisticando essa questão da luta e demos uma regredida em relação à violência. Porque o boxe ele era mais técnico, só podia bater no queixo, só podia bater acima do abdômen. Para quem considera qualquer coisa agressiva, o boxe também era agressivo. Mas mesmo essas regras que o boxe tinha foram retiradas. Aqui vocês percebem o corredor interno do Coliseu, que era o corredor por onde as pessoas circulavam para então chegar na arquibancada. E eles entravam na arquibancada por essas passagens. Quem conheceu o Maracanã antigo, o sistema era idêntico. O sistema de circulação de pessoas do Maracanã era praticamente o mesmo do Coliseu. Com a reforma para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo, isso se modificou, bastante inclusive. Mas enquanto foi o velho Maracanã, o sistema era aquele. Aqui vocês podem perceber a arena do Coliseu como ela está hoje. Então você tem ali um platô feito em madeira para que os turistas possam ter ideia de como era a arena, e na parte inferior, no subterrâneo da arena, vamos dizer assim, você tinha aqueles compartimentos onde eram guardados os animais e aonde também ficavam os gladiadores. Vocês já devem ter visto em filme que na hora que o gladiador entra na arena, ele sai de uma espécie de um túnel e aí recebe aquele choque de luz, e nisso já está um outro com uma bola de ferro para arrancar a cabeça dele. Isso não era só filme, não. Isso acontecia realmente na prática. Então está aí essa parte aberta da arena do Coliseu. Aqui um exemplo também da apropriação do teatro grego pelos romanos. Vocês estão vendo aí exatamente a edificação que servia como cenário. E aqui um teatro mesmo, não é um anfiteatro, até faltou falar. O Coliseu, sim, é um anfiteatro, que ele é um estádio completamente fechado. O teatro não, o teatro, as arquibancadas só formam um semicírculo. E do outro lado desse semicírculo, o prédio, então, que compõe o cenário. E, finalmente, as estradas pavimentadas que o Império Romano produzia. Vou querer pegar um ângulo aqui para que ela apareça melhor. Está dando muito reflexo nessa estrada. Puxa vida. A última imagem, logo ela vai nos decepcionar. Aqui vocês estão vendo o tipo de calçamento da estrada. E essas estradas, elas eram construídas a partir de Roma para todas as localidades que os romanos conquistaram. Como os romanos conquistaram praticamente a Europa toda, nós temos estradas romanas por toda a Europa. Daí vai vir o nome, se vocês agora estiverem conseguindo enxergar melhor,
Vocês estão vendo que ao fundo tem um Arco do Triunfo, uma ruína de um Arco do Triunfo. Claro, ele está destruído, mas eu acho que está dando para perceber ali no fundo da imagem a estrada toda calçada em pedra e então o Arco do Triunfo ali interrompido. Era por esses arcos que eles passavam quando retornavam das batalhas. E essas estradas, elas se desenvolveram por toda a Europa, praticamente, porque o Império Romano conquistou tudo. E como as legiões iam avançando, eles iam construindo estradas, veio aquela história de que tem boca vai a Roma, que todos os caminhos vão a Roma, porque não importa o lugar que você estivesse. Se você quisesse ir para Roma, era só pegar alguma daquelas estradas, porque o início dela era em Roma. Para se ter uma ideia da importância dessas estradas e da competência da escolha dos percursos, a maioria das autoestradas europeias hoje, a maioria delas foram executadas, essa maioria foi executada sobre os leitos das antigas estradas romanas. Isso mostra a eficiência, a compreensão que eles tinham do território que eles estavam conquistando. Tá? Vamos ficando por aqui. Essa aula até se alongou, porque o Império Romano é assim mesmo. Mas a gente volta numa próxima oportunidade com uma outra videoaula. E aí entraremos no período já começando a Idade Média. Ok? Até a próxima, então. Você que está assistindo, avisem seus colegas de turma que o vídeo estará disponível. Tá ok? Um abraço e cuidem-se. Cuidem-se, por favor. Tchau, tchau.